Seja forte por meio da sua fé. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui o nosso devocional baseado em Filipenses. Vamos ler? Melhor, né? Aqui, o contexto vamos ler, vai um texto aqui, mas eu quero não só falar de um versículo em específico, mas de todo o contexto de Paulo e dar uma resumida no que eu tenho falado aqui com vocês ao longo dessa semana. Porque semana que vem, segunda, eu vou falar sobre viver Cristo. Paulo fala isso em Filipenses. Para mim, o viver é Cristo. E eu quero falar como esse entendimento de Paulo nos ajuda a sermos fortes. Então, vamos lá. Filipenses 1, 20. Ele diz, a intensa expectativa e esperança dele de que ele não vai ser decepcionado, pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Contexto? Paulo está preso. Escreve uma carta que tem como tema alegria, diz Martin Lloyd Jones, e eu concordo com ele. Paulo fala que a ansiedade é pecado, ele está num ambiente terrível. Mesmo assim, Paulo diz, olha, as coisas que me aconteceram, que é a prisão dele, têm contribuído para o evangelho. Ou seja, que contribuição? Ele fala que a guarda pretoriana estava se convertendo e que os irmãos lá fora da cadeia, ao verem a coragem de Paulo, a intrepidez de Paulo e como Paulo estava forte, eles se encheram de coragem para pregar também. Isso aqui é o que eu tenho falado e eu quero repetir hoje, falar um pouco mais sobre isso. Essa força de Paulo, ele está preso, mas ele está ali. Ele escreve uma carta que tem alegria, que condena a ansiedade. Ele fala para os irmãos não se preocuparem com ele. E eu sei que ele estava forte porque se ele estivesse lá deprimidinho, chorando o tempo inteiro, você acha que os soldados iriam querer ouvi-lo? Poxa, eu quero ser que nem esse homem. Como? Fraco. Não, foi algo em Paulo que chamou a atenção neles. Eles viram algo em Paulo que chamou a atenção. Então, essa força, e eu tenho falado sobre isso, sobre esse dever moral de sermos fortes. E eu falei um pouco sobre isso, e quero repetir, o quanto que é importante você ter isso como um alvo de vida, de ser forte, de resistir. Eu falei sobre, por exemplo, não é um alvo ser paciente, é um mandamento e é um caminho de virtude ser paciente. E você vai errar muitas vezes, mas você procura isso. A pureza sexual, você erra muitas vezes, mas é um mandamento que você persegue. A força também. Às vezes nós fraquejamos, nós somos fracos, mas a gente tem que entender isso é errado, a gente não entender que é errado para a gente desistir, entender que é errado para buscar perdão em Cristo Jesus, refúgio em Cristo, mas para tentar caminhar assim, de maneira forte. Uma pessoa forte que resiste, por exemplo, para aprender um instrumento, é necessário força moral, essa força interior para não desistir. Para você realizar grandes coisas, uma empresa, por exemplo, conversava com o Valdijane, um abraço para você, Valdijane, lá no Pernambuco. Ele tem uma empresa de internet, provedor de internet, 20 anos para conseguir. 20 anos para conseguir estabelecer uma empresa. Uma grande empresa, aprender um idioma, desenvolver uma habilidade que fará com que você seja uma bênção na vida de outras pessoas e também ganhe um salário melhor, isso leva anos. Anos. Leva muito tempo. Muito tempo. Se preparando para algo. É necessário, então, uma força moral para não desistir. O que a gente vê, por exemplo, pode perguntar aí, quem é professor de faculdade, quem é dono de faculdade, dono de escola de música, a quantidade imensa de pessoas que começam a fazer o curso. Uma porcentagem mínima termina. Então, é necessário essa força interior para que você realize grandes coisas. Para que você seja hábil em algo, habilidoso em algo, é necessário treino, treino, treino. Seja para aprender um idioma, seja para aprender um instrumento, é necessário treino todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia e de modo assim que parece que não tem muita evolução, sabe? Todo dia se aprende um pouco, parece que não tem evolução, parece que você não vê. É igual o nosso crescimento, porque o nosso crescimento é assim. Teve um dia que você falou, nossa, eu cresci 10 centímetros de ontem para hoje. Não funciona assim. O crescimento, o nosso desenvolvimento como seres humanos é algo que não acontece do dia para a noite. E parece que não está acontecendo. A gente está todo dia se esforçando absurdamente e parece que a gente não se desenvolve absurdamente.
Então, tá vendo? É necessária essa força moral. Essa força para não sucumbir ao desânimo, não sucumbir à tristeza. É necessário força moral para enfrentar situações difíceis, como a de Paulo. Ou a sua, às vezes, num casamento difícil, um problema com o filho, uma doença, pobreza. Veja a história de pessoas que prosperaram, construíram grandes empreendimentos. Elas passaram por pobreza, por miséria, em momentos que pensaram, meu Deus, vai acabar tudo. Mas tiveram essa força moral para não desistir. Não desistir. Então é fundamental para que a gente tenha uma vida feliz, uma vida próspera financeiramente, para que a gente desenvolva habilidades, é necessária essa força moral para não desistir. Pense, por exemplo, na pessoa que só treina no dia que ela estiver motivada. Não tem virtude nisso. Lembra? Eu já falei com vocês aqui nos devocionais. Estou repetindo, sim. Porque hoje, estou em depressão. Por quê? Porque a pessoa enfrentou de fato um problema terrível. E aí elas acham, é normal, então, nesse caso, entrar no quarto e nunca mais sair. Não é normal. Eles dizem, é normal, você tem que ter compaixão. A gente tem. Mas a gente não ajuda alguém ao falar, ei, isso é normal, tá? Imagine se eu dissesse, alguém está doente, não, isso mesmo, isso aí é normal, faz parte. Não, um câncer, não, eu falo, lute contra ele, ó, você tem que lutar. Se até contra o câncer a gente precisa lutar, contra a tristeza a gente também não precisaria. Mas hoje, antigamente, era virtuoso então. Perdeu família, perdeu tudo e está ali de pé. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Era virtuoso isso. Hoje não. Hoje não se exige mais essa virtude de suportar o sofrimento e continuar, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Não se exige mais essa virtude. E isso é tão ruim, porque você começa a olhar ao seu redor e se todo mundo é assim, você também acaba baixando o padrão sem perceber. Eu vou dar um exemplo. Vou pegar o meu filho fazendo o link com isso aqui que eu estou falando. No começo era difícil falar para o meu filho, exigir do meu filho, treinar mais violão, estudar mais. Por quê? Porque as crianças que ele via ao lado dele, ninguém fazia aquilo. Então parecia que eu exigia demais. E aí eu tentava mostrar para ele, olha, sabe como que eu fui criado? Sabe como que o seu avô foi criado? Ele levantava às 5 horas da manhã, trabalhava horas e horas. Sabe com quantos anos? Desde os 7, 8 anos. Então, olha que coisa, como que aquele menino, todo mundo, aquele menino lá na roça, ele via todas as outras crianças fazendo o mesmo que ele. Então, isso ajuda demais. Por quê? Ele nem vê outra possibilidade de vida, aquele que fizesse menos que aquilo era considerado preguiçoso. Então, já para o meu filho já nasce num mundo diferente, em que quase todo mundo ao lado é preguiçoso. E aí então, parecia que eu estava exigindo demais dele. Então, para ele era difícil, porque ele tinha sempre uma referência. Quem era a referência? Todos os outros. Aí ele olhava para ele e falava, meu Deus. Agora, tentemos aplicar isso em relação à depressão, ansiedade. Todo mundo do nosso lado é gente fraca. Todos ao nosso redor são fracos e que ficam lambendo feridas. E ainda tem pastores e doutores para lamber a ferida deles também. Porque, claro, para eles é uma bênção que eles continuem lá como vítimas. Porque aí eles precisam, essas pessoas vítimas vão precisar dos doutores. Então lá, ao nosso redor, todo mundo é fraco. Todo mundo é fraco e chorão. Todo mundo. E ai de alguém de nós de falar para ele, ei, levanta, continua. Aí a gente é chamado de insensível e sem amor. Então isso atrapalha a sua referência do que é ser uma pessoa correta, uma pessoa virtuosa. Porque ao seu redor, todo mundo é fraco, chorão e melindroso. Aí você pode baixar o seu padrão. Então não tenha como referência quem está ao seu redor. Esse mundo é um mundo de frouxo. É um mundo de gente fraca, de gente que fica lambendo ferida o tempo todo. Não faça isso. Tenha como referência a palavra de Deus. Davi perdeu todo mundo, família, dinheiro e queriam apedrejá-lo. Davi, porém, se reanimou no Senhor. Levantou e foi à luta, buscar a sua família. É isso que a gente precisa. Então ter essa força interior. Lembra? Deus falou para Josué, ser forte. Deus estava falando para ele, meu amigo, vai para academia, toma whey. Creatina agora, Josué. Não, era ser forte aqui por dentro. Em que sentido? Ser corajoso. Isso é ser forte. Coragem é um sinônimo de força. Não desistir, não se amedrontar, aguentar. Tudo isso é ser forte. Aguentar interiormente. Não é isso? O forte ele não aguenta bastante peso? O homem forte interiormente aguenta bastante peso. Tem muito peso sobre ele. A pressão é terrível, mas ele aguenta, ele não sucumbe. Essa é a ideia.
E para mim, o único caminho para sermos fortes assim é pela fé. É o que Paulo está mostrando aqui. Ele não está decepcionado, ele não está abatido lá. Por quê? Porque a minha intensa expectativa é que eu não vou ser decepcionado. Que Deus não vai me deixar na mão. Tá vendo? A fé dele é o que faz dele forte. Isaías, os jovens caem de exaustos, sucumbem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como é que é? Da onde vem a força, então? Da fé. A fé é o que nos dá força. É isso que Paulo está mostrando aqui. A força de Paulo tem a ver com fé. Vamos orar? Se você estiver sem fé hoje, espero que esta palavra tenha enchido você de fé, porque a fé vem por ouvir a palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que está se encerrando. Agradecemos a Ti por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nossas vidas, pela palavra que o Senhor tem liberado aos nossos corações. Ó Pai, faz-nos fortes para que possamos ser luz para aqueles que estão perdidos, para que possamos ser amparo para aqueles que estão fragilizados em nossa casa, em nosso trabalho. Pai, sê conosco, enche-nos do Teu Espírito Santo e alimenta-nos pela Tua santa e bendita palavra para que sejamos fortes. Pai, aqueles que estão me ouvindo agora, que estão fracos, se sentindo fracos, que em nome de Jesus o Senhor possa fortalecê-los, reanimá-los, que o Senhor possa enchê-los de fé. Ó Deus, fortalece o Teu povo hoje, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, é o Senhor quem nos mantém de pé. Nós somos fracos e mais fracos que os homens do mundo, sim, 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 porque o Senhor escolheu os fracos, os que nada são, os piores, aqui estamos nós. Somos o que somos pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. Pai, agradecemos ao Senhor por mais uma semana e repetimos as palavras do Teu servo Paulo. Nós não vamos ser decepcionados porque o Senhor é conosco. Quer pela vida, quer pela morte, quer pelo casamento, pelo divórcio, quer pela saúde, pela doença, quer pela prosperidade ou pela pobreza, não importa o que aconteça. O Senhor vai usar todas as coisas para que o Teu nome seja engrandecido através de nós. Nós oramos a Ti e te agradecemos por mais uma semana, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Espero que vocês tenham gostado desse devocional. Lembrando, ainda temos nessa semana a promoção para você ir comigo para Israel, este ano ou ano que vem. O telefone da Fernanda está aqui, está com 5% de promoção a caravana. Entre em contato aqui com a Fernanda. O telefone dela está aqui na descrição. Deus abençoe, gente.